Olá, gente querida. Hoje é segunda-feira, dia 3 de novembro. Nós estamos na 31ª semana do tempo comum. O texto do evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 14. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de Lucas, nós temos nesse bloco um bloco que é conhecido como a sessão do pão, ou a sessão do banquete. Lucas 14, de 1 a 6, a cura do homem hidrópico, foi o evangelho de sexta-feira passada. Depois, Lucas 14, 7 a 11, a parábola dos primeiros lugares na festa de casamento. O texto do evangelho de hoje, como escolher os convidados para uma refeição que você vai oferecer. Exatamente, escolher aqueles que não podem retribuir. É a grande assimetria do reino de Deus. E Lucas 14, de 15 a 24. Os convidados que recusam o convite para uma refeição. No texto do evangelho de hoje, são apenas 3 versículos. O versículo 12, quando deres um almoço ou um jantar, uma refeição, não convides amigos, irmãos, parentes, vizinhos ricos, porque eles te podem retribuir, e assim terás a recompensa pelo convite que eles te farão. Versículo 13. Ao contrário, chama os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E o versículo 14, a bem-aventurança. Serás feliz, porque estes não te podem retribuir, e tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Jesus está se dirigindo ao chefe dos fariseus. O convite aos semelhantes, esse convite é marcado pela lógica da devolução, a lógica da troca, a lógica, de algum modo, do mérito. Isso é muito natural na convivência humana. Quando Jesus pede que os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos sejam convidados, essa é a lógica de Jesus. Essa é a lógica do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é muito marcado pela lógica da justiça do reino. Não a justiça retributiva, a justiça meritória, mas a justiça fundada na misericórdia e na compaixão.
Lá no início do Evangelho de Lucas, em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 30, ali, no início do seu ministério público, Jesus já havia dito, está iniciando o tempo da graça, está iniciando o tempo da libertação dos pobres. É interessante que no início do pontificado do Papa Francisco, quando o Papa Francisco foi eleito Papa, o cardeal brasileiro, cardeal Umes, cochichou no ouvido do Papa: por favor, não esqueça os pobres, não perca de vista os pobres. E o Papa Francisco fez um grande esforço neste sentido. Agora, com o Papa Leão XIV, ele inicia o seu pontificado com uma exortação apostólica dedicada à temática dos pobres. Dilexi te, eu te amei, a frase tirada do livro do Apocalipse. A Igreja nunca perdeu de vista os pobres e não deve perder de vista os pobres. Os pobres são os bem-aventurados, os preferidos de Deus, também aqueles que os acolhem. A lógica da justiça na compreensão de Cristo Jesus é a lógica da morte na cruz. É bonito perceber que a morte de Jesus na cruz, por nós, é a assimetria mais radical. Jesus não morre por nós na cruz por sermos bons, santos, maravilhosos e lindos. Ao contrário, ele morre na cruz por ímpios e pecadores. Ele morre na cruz para nos dar vida e salvação. É a total assimetria de Deus. O perdão é também totalmente assimétrico. Nós costumamos amar quem nos ama, convidar quem nos convida, gostar de quem gosta de nós, servir a quem nos serve. A lógica do Evangelho de Lucas é exatamente o oposto disso. O perdão é gratuitamente oferecer a bondade de Deus que preenche o coração da humanidade. Percebam como Jesus vai criando uma nova comunidade inclusiva, o hidrópico, os pobres, os doentes, aqueles que compreendem a lógica da misericórdia e da compaixão. O cristianismo é dom generoso, desinteressado, gratuidade, misericórdia. E a verdadeira recompensa não é sermos convidados de volta. A verdadeira recompensa, a verdadeira bem-aventurança, o sentido profundo da vida de um cristão é podermos participar plenamente da glória que jamais terá fim, a ressurreição dos justos. Que a opção evangélica da Igreja Católica pelos pobres seja cada vez mais firmada e haja compromissos mais e mais profundos para que esta comunidade de amor, esta comunidade inclusiva e o serviço prestado aos irmãos pobres seja cada vez mais radical entre nós. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.